Sejam bem-vindos a mais um vídeo do projeto Inclusão na Prática. Que é o de paraquedas, seja muito bem-vindo. Eu sou Ruana Castro e esse é o canal Literatura em Alto Contraste. O projeto Inclusão na Prática ele surgiu no ano passado com o intuito de compartilhar várias visões de mundo sobre o que é inclusão na prática. Afinal de contas, seres humanos são diferentes e têm ideias e visões diferentes, apesar de ser o mesmo assunto, né? Inclusão na prática. E eu queria realmente difundir essas perspectivas diferentes, essas visões de mundo diferentes, para que a gente pudesse conhecer vários pontos de vista, né, do que realmente é inclusão na prática. Esse é o 10º vídeo desse projeto, contando com o primeiro vídeo que eu fiz a apresentação para vocês desse projeto. E nada mais justo do que eu vir aqui falar o que é inclusão na prática do meu ponto de vista, de acordo com a minha perspectiva. Afinal de contas, eu sou uma pessoa com deficiência, tenho baixa visão. Inclusive, nesse canal, além de falar de literatura, que é um tema muito recorrente, eu também falo muito sobre baixa visão e tem esse projeto Inclusão na Prática. Já aproveito para avisar para vocês que esse é o último vídeo dessa primeira temporada do projeto Inclusão na Prática. No ano que vem a gente volta com a segunda temporada com mais novos convidados e mais novas discussões para a gente conhecer mais pontos de vista, né, sobre inclusão na prática. Mas agora chega de enrolação e vamos para o que eu acho que é inclusão na prática de acordo com o meu ponto de vista. Primeiramente, né, eu acredito que a família é a base de tudo. É a nossa base para que no futuro a gente possa ser uma pessoa com a independência, com autonomia e que a gente possa correr atrás dos nossos direitos como pessoa com deficiência. Por isso, eu acredito que a inclusão na prática, ela começa no berço familiar. Afinal de contas, a criança, ela vai ter um primeiro contato com outras pessoas a partir das pessoas que estão perto dela, ou seja, a sua própria família. Então, quando o pai, a mãe, a avó, o tio, a tia inclui essa criança e mostra para ela que, apesar da deficiência, ela é uma pessoa capaz, que só precisa realmente adaptar algumas coisas, porque tem coisas que realmente a gente não consegue fazer. Como, por exemplo, se alguém me der uma prova com a fonte 12, eu não vou conseguir ler. Eu vou precisar de uma lupa, um auxílio óptico, né? Eu vou precisar de uma prova com a fonte maior, talvez 16, 18. Isso vai depender de cada pessoa com baixa visão, né? Vai ter uma fonte que se adequa melhor para ela. Mas para que essa criança ela possa realmente se incluir e querer se incluir na sociedade, né? E correr atrás de lutar para os direitos dela, eu acredito que ela tem que ser empoderada dentro da família. Então, no meu ponto de vista, eu acredito que a inclusão na prática, primeiramente, ela começa no berço familiar. Depois da família, a gente vai para o âmbito de escola, né? A gente vai ter o nosso segundo contato com sociedade realmente na escola, que a gente vai conhecer outras pessoas e tudo mais. Eu acredito muito na educação. A educação ela tem um poder muito grande de transformar vidas e de mudar realmente a nossa forma de pensamento e a nossa forma de agir diante dos problemas da nossa vida, né? Então, assim, quando uma escola, ela fala, olha pai, mãe, eu não estou preparado, mas eu quero me preparar com vocês, eu quero aprender junto com vocês como que a gente vai fazer para incluir essa criança na prática pedagógica da melhor forma possível para que ela possa realmente aprender. Entendam que inclusão não é a criança estar ali sentada e assistindo a aula. Inclusão é ela participar de todas as atividades desenvolvidas durante a sala de aula, com adaptações, porque muitas vezes a gente não vai conseguir desenvolver as mesmas atividades que os coleguinhas sem adaptação. Então a gente vai precisar de uma lupa eletrônica, por exemplo, uma lupa de bolso, ou a gente vai precisar que o professor ele leia a atividade para a gente vai precisar de uma prova ampliada. Então, a inclusão, nesse segundo quesito, né, que eu coloco aqui como fundamental, é a escola. Então, quando a gente tem uma escola que nos aceita, que nos acolhe e que abraça realmente a gente, que quer realmente crescer junto com a gente, eu acredito que essa pessoa, ela vai ter uma outra capacidade muito grande de se desenvolver na vida. Graças a Deus, eu tive muita sorte ao longo da minha vida, né? Eu tive várias escolas assim que me acolheram muito bem, embora elas não estivessem preparadas, elas foram se preparando ao longo do tempo. Então, elas junto com os meus pais, eles foram se preparando, adaptando materiais e hoje eu já sou formada, eu sou tecnóloga em alimentos e até na minha graduação, no meu curso superior, eu fui também para o Instituto Federal do Sertão Pernambucano, que
que inclusive é uma instituição que acolhe muito bem a pessoa com deficiência. E é como eu falo, né? Por mais que às vezes eles não estejam preparados, eles querem se preparar. Eles estão ali para lutar com a gente e ir junto, né? E aprender junto. Porque ninguém sabe de tudo, gente. A gente tá aqui para aprender. E agora a gente vai para o terceiro pilar, né, da inclusão na prática, que eu considero. Lembrando que esse é o meu ponto de vista, é a forma como eu entendo como inclusão na prática. Você pode ter outro ponto de vista, inclusive deixa aqui nos comentários qual é o seu ponto de vista para que a gente possa conhecer e dialogar sobre vários pontos de vista, né? Eu acho que isso é super importante para a nossa formação como pessoa. Bom, o terceiro pilar, digamos assim, da inclusão, no meu ponto de vista, é justamente a questão da auto-inclusão. Não sei nem se essa palavra existe, mas auto-inclusão, no meu ponto de vista, é quando você se inclui. É quando você, por mais que você vá para um ambiente que ele não esteja incluso, você vai brigar pela sua inclusão, você vai correr atrás dos seus direitos. Aqui a gente está falando de uma fase em que você já é adulto, né? Porque eu acredito que essa auto-inclusão na criança é um pouco complicado, porque a criança ela ainda está se desenvolvendo, ainda está entendendo o que é que ela tem. Ela ainda não sabe quais são as necessidades dela, quais são as dificuldades dela, o que ela precisa, quais são os auxílios que ela precisa. Poxa, eu preciso de uma prova ampliada, eu preciso de uma lupa eletrônica, ou eu preciso de uma lupa de bolso. A criança ela ainda não sabe. Então, nessa terceira fase, digamos assim, da inclusão, a pessoa ela já é adulta e ela está realmente buscando, né, correndo atrás dos seus direitos. Claro que eu nem citei aqui inclusão na prática como a gente ter calçadas acessíveis, como a gente ter locais públicos acessíveis, porque isso é o mínimo, isso é o básico, isso é o que a nossa legislação garante pra gente. Eu acho um absurdo a gente estar andando nas ruas e a gente encontrar um monte de buraco. A gente anda ali com a bengala trava, um cadeirante vai andar, não consegue andar direito. Então, assim, é um absurdo, não tem sinalização nas escadas e a gente tá lá, fica perdido sem saber se dá para descer direito, se é uma escada, se é uma rampa, porque quem tem baixa visão tem isso. Então, assim, eu nem falei dos direitos básicos, né, em relação da inclusão, eu falei algo mais profundo, algo que realmente tá no nosso dia a dia para que a gente possa colocar em prática. Algo que uma mãe que recebeu a notícia agora de que o filho dela tem alguma deficiência, para que ela possa tentar realmente incluir esse filho dela, para que ele possa ter uma independência maior no futuro. Algo que uma escola ou um professor esteja assistindo o meu vídeo e ele passe realmente a rever esses conceitos, ele passe a querer incluir a criança, o adolescente, o adulto na sua prática pedagógica. Porque não é que você não saiba como incluir. Quando é criança, você pode dialogar com o pai, com o avô, com o responsável dessa criança, que provavelmente ele vai saber te dizer algumas pistas, algumas coisas, para que você possa incluir essa criança de uma forma adequada, né? E quando ele já é adulto, você dialoga com esse adulto, que provavelmente ele vai saber. E esse foi o meu ponto de vista sobre o que eu acredito que é inclusão na prática. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que esse projeto volta com a segunda temporada no ano que vem. Beijos e até o próximo vídeo.